Olá, meus queridos, dando sequência ao nosso estudo ainda nos direitos fundamentais, mas agora com relação ao trabalho. Então veja que nas partes anteriores, ainda quando nós falávamos ali das disposições iniciais do ECA, quando nós falávamos das disposições constitucionais, nós inclusive já mencionamos sobre a questão do trabalho da criança e do adolescente. Veja que muitas partes dessa regulamentação no ECA, eles não estão em conformidade com a Constituição. Então, o que acontece? Nós temos algumas disposições constitucionais e o ECA, em alguns pontos, ele acaba contrariando essas disposições. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar aqui a forma como está no ECA, porque, veja, como esses artigos ainda não foram revogados, nem declarados inconstitucionais, então eles ainda têm aplicação. Então, portanto, se for cobrado na sua prova, você tem que marcar de acordo com o ECA. Tudo bem? Então, a título de exemplo, eu trouxe aqui, né? No caso dos aprendizes, na Constituição, ela diz assim, que o direito à proteção especial abrange a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, enquanto que no ECA nós temos a proibição de qualquer tipo de trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, veja que a Constituição, ela traz um permissivo maior, enquanto que no ECA nós temos um permissivo diferente. Então, veja, eu trouxe esse quadrinho aqui para facilitar, que é o quadro que você vai levar memorizado para a sua prova. Então, veja, tá, os detalhes. Então, a gente está confrontando aqui, nesse quadrinho, ECA e Constituição Federal. Tudo bem? Então, veja, se a pessoa tem menos de 14 anos, ela não pode exercer nenhum trabalho, nem mesmo de aprendiz. Nada, 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 nada. Tudo bem? Se ela tem 14 anos e menos de 16, ou seja, se ela tem 14 e 15 anos, 14 mais 15 anos, ela pode trabalhar apenas como aprendiz. Tudo bem? E se ela tem entre 16 anos e 17 anos, ela pode trabalhar regularmente, com exceção do período noturno, condição perigosa ou condição insalubre. Tudo bem? Então, veja, menor de 14 não pode trabalhar de jeito nenhum. 14 e 15 anos, condição de aprendiz. 16, 17 anos, qualquer trabalho, menos à noite, ou em condição perigosa ou insalubre. E 18 anos completos, ele pode exercer qualquer tipo de trabalho. Então, veja que essa é a zona de segurança que vocês terão aqui para levar para a prova, ok? Então, esse quadrinho aqui, ele vale ouro, porque nós estamos confrontando a Constituição com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Agora, questão importante, adolescente pode trabalhar de doméstico? Veja, não, nós não podemos contratar adolescente para trabalhar de empregado doméstico. Por quê? Porque nós temos uma convenção internacional, que é a OIT. OIT significa Organização Internacional do Trabalho. E essa OIT, ela traz uma lista de formas de trabalho infantil que devem ser vedadas. E aí, lembra que eu falei em uma aula aqui que no sistema internacional nós não temos criança e adolescente? No sistema internacional, tudo é infância, tudo é criança, todos são tratados como infantes, independente se é criança ou adolescente. No Brasil, a gente tem essa diferenciação. Então, nessa convenção internacional, que o Brasil é signatário, dentro dessa lista de forma de trabalho infantil vedada, está o trabalho doméstico, ok? Agora,
Veja, excepcionalmente, o próprio ministro do Trabalho, ele pode consentir que o adolescente pratique isso, tá? Mas veja, a regra que você vai levar para sua prova. Não pode, porque a Organização Internacional do Trabalho, ela veda trabalho doméstico infantil. Então, como o Brasil, ele é signatário, naturalmente que ele, no momento em que assinou, também inseriu esse posicionamento no nosso ordenamento. Tudo bem? Agora, sobre as formas de trabalho da criança ou do adolescente, nós temos várias formas. Então, a primeira delas é a aprendizagem. Eu trouxe aqui os conceitos só para você ficar mais entendido do sistema, tá? Então, a gente tem a aprendizagem, que é uma formação técnico-profissional. Então, aqui, a finalidade da aprendizagem é formar uma capacidade técnica para o adolescente, tudo bem? A partir de ferramentas pedagógicas e assim vai. Quem pode fazer contrato de aprendiz? A partir de 14 anos, nós já vimos na tabela. Tudo bem? Agora, o estágio. Já o estágio, nós trabalhamos com um ato educativo que é supervisionado, que tem uma lei própria, que é a lei do estágio, ok? Nós não temos um registro sob contrato de trabalho, mas sim um termo de compromisso. Então, veja que no estágio, a formalidade do vínculo não é contrato de trabalho, mas sim termo de compromisso. E aí, dentro do estágio, nós temos duas hipóteses. O estágio obrigatório, que é aquele que é preciso cumprir para concluir alguma etapa da sua educação formal, tá? Geralmente, nós temos estágio obrigatório nas universidades, tá? Mas veja, alunos de escolas técnicas federais, em que eles aprendem ali o ensino médio e um curso profissionalizante, também nós temos um estágio ali obrigatório dentro do ensino médio. Tudo bem? E temos o estágio não obrigatório, que é aquele que não é necessário para que se conclua uma etapa educacional, tá? O não obrigatório, ele, em regra, é remunerado. Tudo bem? Então, a gente tem o estágio, temos o contrato de aprendizagem, temos o trabalho educativo. Esse trabalho educativo, ele está previsto no ECA, ok? Então, veja como que funciona ele. Muitos entendem que esse trabalho educativo é um trabalho artístico e muitos entendem que, justamente em razão disso, esse seria um trabalho inconstitucional. Perfeito? Aqui, na verdade, nesse trabalho educativo, as exigências pedagógicas, elas vão acabar prevalecendo sobre o volume de produção. Tá? Geralmente, quem aceita o trabalho educativo encaixa aí a atividade artística das crianças e adolescentes. Tudo bem? E temos, por fim, aqui o trabalho normal, que é aquele que não se encaixa em nenhuma das três modalidades anteriores que nós estudamos. Então, veja, para a criança não é lícito o trabalho normal e para adolescentes, a partir dos 16 anos, nós já vimos, pode haver trabalho normal, respeitadas as vedações. Qual vedação? Noturno, perigoso, insalubre. Nós acabamos de ver a nossa tabelinha. Tudo bem? Então, com essas considerações, nós encerramos o trabalho da criança e do adolescente e a partir de agora, adentramos num novo tema, que é a prevenção e autorização para a viagem. Tudo bem? O primeiro deles é a prevenção, que trata dos programas indicativos, das reportagens. Então, veja, o ECA se preocupou em tentar filtrar aquilo que é exposto para crianças e adolescentes, ok? Com o cuidado da questão da vedação à censura. E essa limitação, ela engloba espetáculo público, rádio, TV, publicação, vídeo, bem como classificação indicativa dos
programas, tá? Então o ECA, ele traz isso, ele diz, olha, determinados programas não são indicativos. Por isso, quando nós vemos alguns filmes, a gente tem lá classificação indicativa para esse filme. Tantos anos, 14 anos, 18 anos, ok? E aí veja que essa classificação, ela não impede, por exemplo, que o filme seja reproduzido. Mas ela deve constar no filme antes do seu início, ok? Dentro da prevenção, então, com relação à TV e congêneres, nós temos a classificação indicativa, né? Que é uma proteção especial. E aí, essa proteção indicativa, portanto, dentro do tema prevenção, ela está prevista lá no artigo 74. Então, veja, o poder público, através de órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, as que não são recomendáveis, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Veja, os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Então, veja, quem é que vai fiscalizar isso, gente? Se aquele local está observando os regramentos do 74. Bem, nesse caso, em regra, a União é quem tem que fiscalizar. Só ela que pode normatizar isso sobre como é que vai ser fiscalizado ou qual é o órgão de fiscalização, ok? Nós temos aqui, com relação à questão da classificação indicativa, que ela vai acabar gerando uma infração administrativa para aquela entidade que violou o artigo 74. Então, veja que essa violação, ela vai caracterizar uma infração. Então, veja, transmitir através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Pena: multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Ou seja, a emissora ela ficaria sem funcionar por até 2 dias em razão dessa penalidade. Tudo bem? Agora, saindo um pouco da questão televisiva de espetáculos, nós temos a questão da prevenção com relação a produtos, ou seja, produtos que são proibidos pelo ECA. Então, primeiro deles, armas, munições e explosivos. Então, veja, armas, munições e explosivos, elas vão caracterizar o artigo 16 da Lei de Armas e também o 242 do ECA. Veja, artigo 242 é um crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma. Veja, munição ou explosivo não estão mais, foram revogados tacitamente, porque vejam vocês que nós temos uma legislação especial que trata da munição e do explosivo. Essa arma aqui é somente a arma branca, ok? Penalidade: reclusão de 3 a 6 anos. Tudo bem? Então aqui, veja, quem está acompanhando com a lei, passe um risquinho, porque hoje não mais se aplica. Porque nesses casos, a gente aplica lei de armas, ok? Então, na lei de vocês impressa, não vai haver esse risco, mas fiquem atentos. Agora, o que cai bastante não é essa previsão, mas é a questão das bebidas alcoólicas, lá do artigo 81. Vejam, é proibida a venda a criança ou adolescente de bebidas alcoólicas
E aí veja o nosso crime, 243. Vender, fornecer, ministrar ou entregar de qualquer forma bebida alcoólica, outros produtos cujo componente possa causar dependência física. Pena, detenção de 2 a 4 anos, se o fato não constituir crime mais grave, ok? Depois, quando a gente for falar sobre os crimes, rapidamente, nós vamos passar por eles aqui de novo, tá? Então, não se preocupem com os aspectos criminais da lei. Maravilha? E aí, veja, no 81, nós temos ali depois os outros produtos que são vedados. Veja, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Exemplo, cola de sapateiro, tá? Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. E quinto, revistas e publicações, aqui alude o 78, sexto, bilhetes lotéricos e equivalentes, ok? Então, veja que o 81, ele é extremamente importante, que são as vedações ali no tocante à comercialização de produtos para crianças e adolescentes, ok? Agora, ainda dentro do tema da prevenção, tá? A gente ainda está nas prevenções do ECA. Nós temos com relação à questão da hospedagem, em que o ECA, ele proíbe a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo autorização ou acompanhamento pelos pais ou responsável, ok? Aqui, quando nós formos estudar daqui a pouquinho a autorização para viagem, nós vamos complementar. Mas veja que qualquer local em que houver a necessidade de hospedagem, essa criança ou esse adolescente deverão estar munidos de autorização ou acompanhados dos seus pais ou representantes legais. Maravilha? Com essas considerações, vamos, portanto, a partir da próxima parte, falar sobre as autorizações para viagem, ok?